Fala pessoal, tudo certo? Galera, na aula de hoje a gente vai ver como que a gente consegue determinar a lei de formação da função do primeiro grau a partir do gráfico, olhando apenas para o gráfico dessa função. Então a gente tem que uma função do primeiro grau, ela vai ter essa lei de formação aqui, ó, f de x é igual a ax mais b, né? E aí, quando ele pede para a gente aqui, ó, a partir do gráfico apresentados a seguir, determine a lei de formação de cada função. Basicamente, ele quer que a gente determine essa lei aqui, ou seja, ele quer que a gente calcule o valor do a, que é o coeficiente angular, tá? Que vai dar a inclinação dessa minha reta. Então, aqui ó, eu posso escrever coeficiente angular, né? Ele vai dizer se a minha reta é mais inclinada ou menos inclinada e o meu coeficiente linear, tá? Coeficiente linear. Esse coeficiente linear, ele vai me dizer inicialmente aonde que essa reta ela começa no gráfico. Então, por exemplo, né? Quando, por exemplo, eu pego aqui, ó, no lugar do x, eu substituo o x por zero, eu vou ter que o f de zero vai ser igual a vezes zero mais b. Qualquer número multiplicado por zero vai dar zero. Então, o f de zero é igual a b. Ou seja, quando a minha função, né, quando o x da minha função tiver valor zero, o valor da função vai ser o próprio b, tá? E como é que a gente traduz isso no gráfico? A gente vem aqui no gráfico e vai olhar onde que o x ele é zero. Então vocês podem ver que zero aqui. Aí a gente não vai nem para a esquerda e nem para a direita, tá? Porque o x já está aqui, ó, já é zero aqui. Então você vai só subir, ó, subindo, subindo, subindo. Você acha que número? O 5. Então, o gráfico ele está cortando o eixo y no ponto 5. Então, aqui você já pode afirmar que o b dessa questão aqui é igual a 5. Que quando x é zero, né, você acha o valor de b, logo o b é 5. Né? E o a? O a ele vai ser o quê? Ele vai ser a variação dessa função no eixo y. Então, a gente coloca aqui, ó, variação de y dividido pela variação de x, tá? Ou em x. Então eu vou ver o quanto esse gráfico aqui variou em y e também o quanto que ele variou nesse mesmo tempo em x. Então aqui, ó, do 5 para o 9, ele variou quanto? 4, ele aumentou 4 unidades. Então eu vou botar aqui, ó, 4 e do 0 para o 10, né? Ele foi o quê? 10 unidades. Então, 10 unidades. 4 dividido por 10 vai dar 0,4. Ou seja, no caso aqui, toda vez que o valor de x aumenta uma unidade, o valor de y aumenta 0,4. É isso que o a está falando para a gente. E aí a gente consegue montar a nossa função. A nossa função é 0,4 vezes x mais o b, que é igual a 5. E aí a gente tem que o exercício pediu para a gente, né? Quando x é zero, a função está no 5 e o a é 0,4. Agora a gente vai fazer aqui outros exemplos, né? Então, por exemplo, aqui na letra B, a gente vai começar aqui, ó. A gente vai começar aqui pelo B, né? Então é só você olhar o gráfico aqui, ó, que é essa linha vermelha aqui. Linha vermelha vai ver onde que ele vai cortar o eixo Y, ó. Ele corta o eixo Y aqui, ó, no menos 2. Então B é igual a menos 2. E o A, você vai ver o quanto que essa função está variando no eixo Y, ó. Então ele vai do menos 2 até o 6. Então, para ele poder chegar do menos 2 ao zero, só isso ele precisa de 2, né? De 2 unidades. E depois do zero até o 6, 6. Então, no total ele variou 8. Então você vai ter 8 dividido
pelo quanto ele variou em x, ó. Então, do zero para o 4. Então, 8 sobre 4. 8 dividido por 4 vai dar 2. Então, f de x vai ser igual a 2x menos 2. E aí você consegue a sua lei de formação. Nós temos também a letra C, né? Então, aqui, nesse caso, ó, o B, né, a gente vai seguindo aqui o gráfico, ó, seguindo, 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 seguindo. Aonde que ele encontrou? Ó, no zero. Então, ele passa pela origem, né? Então, B igual a zero. E o A? O A é quanto ele variou em x, ó. Aqui do zero para o 8 variou 8. Do zero por 2 variou 2. Então, foi 8 sobre 2, vai dar 4. Então, f de x vai ser igual a 4x mais zero. Ou apenas f de x igual a 4x. E aí, né, a gente acaba aqui, tá? Na letra D, né, se vocês repararem, esse gráfico aqui ele já é um pouquinho diferente do gráfico daqui de cima. Então, ó, conforme o valor de x ele aumenta, o valor da função diminui. Então, quando x é zero, a função, ó, ela tem valor 8. Quando x é 3, a função ela tem valor 6. Então, nesse caso aqui, a gente tem um gráfico decrescente, tá? Decrescente. Então, a gente começa de novo pelo valor do B. Então, aqui, ó, B é 8, né? Que é onde o gráfico corta o eixo Y. E a gente vai para o valor do A. Nesse caso aqui, gente, o que acontece? A função está decrescendo. Então, eu vou ver o seguinte, ó, de 0 até 3, ela caiu 2 unidades. Ó, foi do 8 para o 6. Então, eu vou ter que botar menos 2. Então, A ele vai ser menos 2 dividido por, aqui, ó, dividido por 3. Então, f de x vai ser igual a menos 2 terços de x mais 8. E aí acaba assim, tá? Lembrando, gente, que toda vez que o exercício pede a lei de formação da função, você não precisa, digamos assim, resolver e encontrar um valor final, né? Essa aqui é a sua lei de formação. E é isso que o exercício quer, tá? E nós temos aqui, né? Essa daqui também é decrescente. Então, ó, o valor de B aqui é 4. E o valor de A vai ser o quê? O quanto ele variou em Y, ó, menos 4. Quando o x era zero, o valor dele era 4. Quando x virou 5, o valor dele é zero. Então, aqui, menos 4 sobre 5. Então, f de x é igual a menos 4 sobre 5x mais 4. Nós chegamos no valor da função, tá? E aí, para ilustrar, né, eu trouxe aqui duas questões estilo Enem, para vocês verem como isso cai nesse tipo de prova, tá? Então, a gente vai ter o seguinte aqui, né? Essa questão, ela vai dizer o seguinte para a gente. Em um mês, uma loja de eletrônicos começa a obter um lucro já na primeira semana. O gráfico representa o lucro L dessa loja desde o início do mês até o dia 20, mas esse comportamento se estende até o último dia, o dia 30. A representação algébrica do lucro em função do tempo T é. Então, quando ele fala aqui ó, de representação algébrica, é a mesma coisa que a lei de formação, né? Que é f de x igual a x mais b. Só que no caso aqui, a variável em vez de ser x é t. Então, né, ele usa o lucro. Então, o lucro do tempo vai ser igual a at mais b. É só isso que muda, só muda a letra no caso, né? Então, aqui, só olhando para o gráfico, você já consegue de cara descobrir qual é o valor de b. Como é que você vai fazer isso? Ó? Você vem aqui seguindo a função essa função aqui, ó, essa linha preta aqui. Então, você vem seguindo, você vai ver onde ela vai bater no eixo y, ó. Eixo Y é esse, né? Então você vem aqui, ó, vai vir aqui, ela passa por esse 5, ó, vem aqui, ó, bate aonde, ó? No menos 1000. Então B é igual a menos 1000. O B é sempre aquele termo que está sozinho. Então se você olhar aqui, ó, das opções,
3.000, 4.000, esse aqui não tem nada, menos 1.000 e 3.000. Então, você já pode marcar direto que a resposta é a letra B. D. Você não precisa nem continuar fazendo a questão. Olhando para o gráfico, identificando o valor de B, você acha já a resposta, tá? Como aqui a gente quer expandir o nosso conhecimento, eu vou mostrar como a gente faz para achar o A, né? Porque pode ser que venha uma questão, obviamente, que não vai pedir sempre o valor de B, ele pode pedir o valor do A também, ou tudo, né? E poderia ter outra opção aqui com menos 1.000. Então, primeiro o A. Você vai ver o quanto variou aqui em relação a Y. Então, ele foi de menos 1.000 para 3.000. Então, para chegar lá, ele teve que aumentar 4.000. 4.000. Isso foi de 0 a 20 dias. Então, 4.000 dividido por 20, né? Então, a gente vai ter aqui no caso, 4.000 dividido por 20, ó, corta o 0 com 0, vai dar 400 dividido por 2, que vai dar 200. Então, A é igual a 200, né? Confirmando a letra D, ok? Vamos agora para a próxima questão, né? Também do Enem. Então, aqui a gente tem o seguinte, ó, uma fatura mensal de água é composta por uma faixa de taxa fixa, independente do gasto. Então, aqui, ó, taxa fixa, independente do gasto, mais uma parte relativa ao consumo de água em metro cúbico. O gráfico relaciona o valor da fatura com o volume de água gasto em uma residência no mês de novembro, representando uma semi-reta. Então, a gente tem aqui, né, a fatura, ele gasta R$ 17 fixos, né? Mas depois, se ele consome 7 metros cúbicos de volume, ele tá pagando R$ 42,20. Observa-se que nesse mês houve um consumo de 7 metros cúbicos, né, de água. Sabe-se que em dezembro, ó, então, sabe-se que em dezembro o consumo de água nessa residência em metros cúbicos dobrou em relação ao mês anterior. Então, aqui ele está falando de novembro. Então, novembro, né? Do que ele está falando ali, teve o quê? 7 metros cúbicos. E aí, em dezembro, teve o que? Dobrou, foi para 14 metros cúbicos, tá? O valor da fatura referente ao consumo do mês de dezembro nessa residência foi, né? E aí te dá as opções. Então, tem que descobrir quanto que ele vai pagar em dezembro. Então, primeiro a gente vai encontrar a lei de formação dessa função. O B a gente já sabe, que é o mais fácil, né? É 17. E aí vamos achar o A. Então, ele foi para 17 até 42,2. Então, de 42,2 menos 17 vai dar 25,2. Então, vai ficar 25,2. E o quanto que isso aconteceu? Em quanto tempo? Ó, a variação de x dividido por 7. Aqui eu não vou me preocupar em dividir, tá? Eu vou deixar desse jeito. Então, eu vou ter que o valor, né, que ele vai pagar vai ser o quê? Vai ser 25,2 dividido por 7 vezes x, né, que é o quanto que ele consumiu, mais 17. Então, V é igual a 25,2 sobre 7. Ele consumiu 14 mais 17. Então, eu vou multiplicar esse 14 aqui por esse 25,2. Sendo que, como eu sei que o 14 é um múltiplo de 7, eu posso dividir 14 por 7, ó, que vai dar 2. Então, é só multiplicar 25,2 vezes 2, que vai dar 50,4 mais 17. Então, 50,4 mais 17 vai dar 67,4 reais. E aí, no caso aqui, a resposta é a letra A, superior a 65 e inferior a 70, tá? Então, aqui eu mostro a aplicação, né, dessa forma de encontrar a lei de formação da função. Existe uma outra forma que eu vou fazer em outro vídeo, que é quando ele não fala para você qual é o valor de B. Você olha para o gráfico e você não consegue identificar de cara qual é o valor de B. Mas eu vou fazer um vídeo só disso.
Beleza, galera? Então, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Chama aí que eu ajudo vocês. E bons estudos e valeu!